A nossa mensagem hoje, o título dela é Quando o desagradável é melhor. Quando o desagradável é melhor. Meu querido irmão, você entende quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É em Romanos 8 que a gente vê esse texto. Você realmente acredita que tudo coopera para o seu bem? Mas para você, o que é bem? Quais são as coisas que você passa na vida e que você considera que estão cooperando para o seu bem mesmo? Você entende com profundidade isso? Ou para você, só coopera para o seu bem o que é agradável? Vocês já perceberam que a gente tem a tendência de achar que o bem é só aquilo que nós sentimos bem em ter, fazer ou acontecer? Para nós, bênção é somente aquilo que está nos fazendo sorrir ou nos sentir felizes e agradados. Mas será que esta é a concepção de Deus para a bênção? E é a concepção de Deus quando Ele diz que está fazendo o bem para nós. Você sabia que algo bom nem sempre é sinônimo de agradável na pedagogia divina? Deixa eu te dar um exemplo fácil para te fazer entender. Se você é pai ou mãe, já deve ter tido a experiência de dar remédio à criança com um gosto ruim. O que é que você diz para ela? É para seu bem, meu filho. Beba. Mas naquela hora a criança não imagina que é para o bem dela. Não é agradável, mas é bom. É exatamente sobre isso que a gente vai pensar. E é isso que Salomão agora pretende ampliar a nossa visão sobre o bem que Deus faz. E aqui ele vai... Os jovens aí, os adolescentes, sabem essa expressão. Ele vai, ele vai explodir a nossa mente com percepções extremamente conflitantes. Ele vai tirar a gente da zona de conforto, com nossa mente limitada. Salomão aqui, ele escreve nesse trecho em tom de poesia, uma série de afirmações usando uma estratégia paralela, comparações nas frases e uma estrutura muito parecida com a estrutura de Provérbios, só que em tom poético. Vamos primeiro ler completo e depois a gente vai refletir com detalhes o que foi que ele disse. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 7. Diz assim, o verso 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 14. Diz assim: A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos, também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores do que o de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria
é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. O que ele mais repete aqui nesse trecho é a palavra melhor. Quando você vai interpretar um texto bíblico, é importante você se atentar às palavras repetidas, pois essas palavras, elas acabam indicando a tentativa do autor de te chamar a atenção a uma ideia. Outra coisa que te ajuda a interpretar um texto bíblico também é observar as comparações ou contrastes de ideias. Quando você tem aquelas palavras portanto, mas, no entanto, você tem comparações de uma frase com outra, contrastes, ideias sendo expostas, frases sendo comparadas, onde começa e onde termina uma ideia. É isso que a gente vai fazer agora para poder entender um pouquinho esse texto. No capítulo 7, no verso 1, a gente vê o contraste de 4 coisas, só que essas 4 coisas estão colocadas em paralelo. Ele vai falar sobre a boa fama versus o perfume, que é igual à morte versus o nascimento. Você diz, comparação mais louca. Vamos tentar entender? Você se perfuma para exalar um bom cheiro, para que outros ao seu redor possam ver você como alguém cheiroso. É óbvio. Vamos entender o que ele vai falar aqui? Capítulo 7, verso 1. A boa fama é melhor do que um bom perfume. Ele compara a boa fama a um bom perfume. E diz que a boa fama é melhor do que estar bem perfumado. Ele compara essa mesma coisa quando ele usa a letrinha I. Ele diz I, ele está somando as ideias, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aí você diz, o primeiro eu entendi, o segundo eu explodi minha cabeça. O perfume torna você agradável aos outros, além de lhe dar um ótimo cartão postal de limpeza, confiança, cuidado consigo mesmo e consideração com os outros, não é verdade? Mas o perfume exige pouco trabalho da parte de quem o usa. É só jogar ele em cima de você que está tudo bom demais. E por ser tão fácil de ser usado, é isso que torna ele inferior a um bom nome. Existe uma frase na sabedoria comum que diz que o nome limpo na praça é melhor do que dinheiro no bolso. Ser conhecido como alguém íntegro abre portas grandiosas diante de você. Em um mundo cheio de enganadores, como nós vivemos hoje, ser alguém que cumpre sua palavra, alguém que cumpre os prazos, alguém que dá aos outros, na empresa que trabalha, prazos e cumpre, paga as dívidas corretamente, ou fala, ou que pode e cumpre o que fala, é algo muito valioso. Em um mundo de enganadores, alguém que faz o mínimo, hoje em dia, parece estar muito mais perfumado de boa fama do que apenas aparentar limpeza. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao 16, o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, ou seja, os que estão se perdendo, nós somos cheiros de morte, para a morte. Para com aqueles que estão sendo salvos, somos aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Será que hoje em dia
Os crentes têm sido um bom perfume através de uma boa fama? Ou eles apenas usam o perfume de se dizer cristãos, mas não passa de algo apenas exterior? É como aquela pessoa que não toma banho e bota perfume. Você tem tido uma boa fama, que mostra o perfume de Cristo? Ou você se diz cristão para usar o perfume de Cristo como se fosse um hipócrita? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos o perfume da boa fama de Cristo. Porque o que a gente tem mais visto por aí são igrejas e pastores entregando os seus púlpitos para políticos. E na hora dos cultos gritando palavras de ordem, como se aqueles homens fossem um tipo de bezerro de ouro que as pessoas estão levantando. Tanto de um lado quanto de outro, viu? Que Deus nos ajude a honrarmos a Cristo, a sermos uma igreja que se mostra pela sua diferença. Que você, como cristão, cumpra a sua palavra, cumpra os seus prazos, fale e faça, honre sua palavra, mostre integridade no que você faz, seja um cristão de verdade, seja o perfume de Cristo nessa geração. A gente precisa ficar cansado de crente meia boca, de gente mentirosa, de gente enrolona. Será que você tem sido isso? A gente precisa ter cuidado para que a gente seja conhecido como pessoas que exalam o perfume de Cristo, que são diferentes dessa geração. Ele acumula aqui pensamentos que parecem até desconectados. Se de fato a gente olhar para um quadro maior, a gente vai perceber que à medida que a gente anda nesse texto, ele está conectando esses pensamentos, e no fim você vai ver o que ele realmente está querendo dizer. Na segunda comparação que ele faz, ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É o que ele diz na parte B do verso. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Diante da comparação sobre a boa fama, esse texto ele faz sentido, pois quem morre com boa fama construiu algo que faz ele morrer conhecido. Mas quem nasceu ainda tem muito a construir. A única boa fama que tem é de que nasceu bonitinho e fofinho. Ou que nasceu com não sei quantos quilos e alguns centímetros. É a única fama que alguém que nasceu tem. Por isso, em uma boa fama, o dia da morte passa a ser melhor que o dia do nascimento, pois além de um legado deixado, é a hora do descanso, do que viveu para a glória de Deus. Mas quem nasceu ainda tem muito a viver, e a gente não sabe se de fato morrerá com boa fama ou má fama. A gente teve o nosso irmão aí, Silvio, que nasceu o bebezinho dele, né? E aí, vendo o bebezinho, toda vez que eu vejo um bebezinho dormindo lá, todo quietinho na dele, eu olho assim e digo, meu Deus, tem tanta vida aí pela frente. Quem será? O que será? O que fará? O que viverá? Quais experiências? Tanta coisa adiante, tanta água para rolar. Por isso, nesse caso, a comparação é que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Salomão, ele está querendo fazer o seguinte, ele está querendo bugar a nossa mente. É uma expressão aí que os jovens vão entender, bugar, fazer a coisa travar. Ele quer nos levar a pensar fora da caixa, olhar para as coisas com um olhar eterno e perceber a falha da nossa concepção sobre o bem. Diante disso que a gente acabou vendo aqui, de fato, o dia da morte não passa a ser melhor do que o dia do nascimento, do ponto de vista da boa fama? Sim. Porque do ponto de vista da boa fama, o dia da morte é o dia do descanso. É o dia de olhar para trás e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está para mim reservada a coroa da justiça, o qual Deus reservou para aqueles que o amam. O dia da morte é isso, para quem teve uma boa fama. Mas o dia do nascimento, não se sabe o que será.
Mas qual é o mais natural para nós? Comemorarmos o nascimento e não comemorarmos a morte. É estranho, né? Comemorar a morte. Eu já disse ao pessoal aqui, né, alguns irmãos aí que tiverem aí do lado do meu caixão, canta aquela música, reunidos aqui só para adorar o Senhor. Reunidos aqui só para adorar o Senhor. Algo bom vai acontecer, mas não é levantando não, viu? Já aconteceu. É estranho a gente pensar isso, não é? É verdade. Mas é isso que Salomão quer fazer a gente pensar fora da caixa. Ele quer incomodar a gente. Ele quer fazer a gente dizer assim, peraí, as coisas não são como eu sempre imaginei que fossem. E aí no verso 2, ele vai fazer outra comparação. Ele vai confrontar a casa do luto e a casa da festa. Entre um velório e um aniversário, para onde você quer ir? A resposta é óbvia. Mas vamos ver? Ele diz, no verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela, ou seja, na casa onde há luto, se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. É diante de um caixão que nós pensamos em nossa vida. É diante da morte que nós revemos a nossa caminhada. É estranho dizer que é melhor ir em um velório do que em uma festa. Na realidade, o quadro é maior do que apenas se alegrar. O quadro aqui é se alegrar em longo prazo, por encarar a realidade da vida, enquanto contemplamos a dor da morte. É no lugar do velório que pensamos sobre os nossos relacionamentos, que nos arrependemos dos nossos erros, ou que pensamos o que estamos fazendo com a nossa vida, e o que de fato estamos valorizando sobre quem realmente importa. Meus irmãos, o ministério pastoral é um ministério que a gente é esticado. De manhã a gente se alegra com o nascimento de uma criança, de noite a gente chora com o velório de alguém. A gente é comprimido e esticado, comprimido e esticado. E velório a gente vai num bocado. Visitas de crianças nascendo a gente vai num bocado. E a gente pensa sobre a vida nos dois ambientes. Mas o fato é que a gente pensa sobre a vida e a gente faz as pessoas pensarem sobre a vida é naquele momento da morte. Será que estamos fazendo pelas pessoas enquanto vivas o que nos sentimos culpados quando elas morrem? O que você tem deixado de fazer por quem está vivo, que você pode se arrepender depois que ele partir? Esse aqui é o ponto. Você tem vivido de modo saudável? Ou tem desgastado o teu tempo e tua vida com coisas que não são importantes? Destruído o tempo que Deus te deu. Jovem, você tem vivido para construir a vida? Ou tem gastado o seu tempo lá em joguinhos, mídias sociais, festinhas, amizades que não te acrescentam nada para o teu futuro? Sabe quando você vai entender a importância da sua vida? Se você for no velório de um jovem, com a mesma idade que você, que morreu em um acidente de carro após ir a uma festa com mulheres e bebidas. Você vai olhar e vai dizer, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Porque quando a gente é jovem, a gente acha que não morre. A gente acha que é invencível, a gente acha que não erra, a gente acha que é forte, poderoso. Até que a morte vem e faz assim. Vou de casa, eu cheguei. Se você partir hoje, agora, você partir agora, qual a boa fama que você deixa? Qual é o legado que você construiu realmente? Você zerou aquele jogo, foi o legado da tua vida? Sua vida valeu a pena de ser vivida? Você foi o bom perfume de Cristo? Agora ele vai para outro ponto, no verso 3. Ele vai comparar duas coisas agora. A mágoa e o riso. Um coração magoado, decepcionado, e um coração risonho, dando gargalhadas. Ele diz o seguinte no verso 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Como, Salomão?
É melhor estar magoado do que estar sorrindo. Entenda uma coisa, Salomão não está dizendo que não é bom sorrir. É bom sorrir. Mas em alguns momentos é melhor magoar. É melhor estar magoado. Você vai entender agora. É melhor a mágoa do que o riso. É melhor ficar magoado do que dar gargalhadas. Sabe por quê? A mágoa, ela nos impacta com a realidade. Às vezes, confiamos em quem nós não deveríamos confiar. Fizemos planos que não deveríamos ter feito. Assumimos compromissos que não deveríamos ter assumido. Apesar de todos os avisos, conselhos e advertências, nós continuamos endurecidos, como se tudo fosse dar certo. No fim, nos deparamos com a realidade e a mágoa toma conta do nosso coração. Ou decepcionado com pessoas, ou decepcionado conosco mesmo. É aqui a chance de aprender e se tornar mais forte. Não significa guardar mágoa. Sabe por quê? Porque guardar mágoa é pecaminoso. Não é esse o chamado de Deus para nós. Mas a decepção nos torna mais prudentes no que diz respeito a confiar em si mesmo ou confiar em outros, mais do que confiar em Deus e na sabedoria dele. Mais uma vez, lembrando que Salomão aqui, ele não está querendo ensinar um estilo de vida depressivo, mas ele está querendo mostrar para você que aquilo que nós muitas vezes achamos o pior, na realidade pode vir a ser o melhor para nós. O melhor dentro de uma perspectiva eterna do que Deus está fazendo em nós. Talvez aquela mágoa que você sentiu e aquela dor daquela traição foi a melhor coisa que te aconteceu. E você não sabe. E você não quer entender. Não é que você não possa rir, ou buscar sorrir. Não é que você não possa se alegrar, ou ir numa festa. Festa que glorifica a Deus. Não estou falando de ir para o PP não, viu? O que ele está falando aqui é que muitas vezes nós desprezamos e evitamos aquilo que nós não queremos. Pode ser até o melhor para nós, em alguns casos. Ele está tentando ampliar a nossa visão do que significa o bem de Deus para nós. E o que significa realmente quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Agora ele vai para um outro ponto. Ele vai comparar o sábio com o tolo. E é claro que você vai dizer, ser sábio é melhor do que ser tolo. Ser sábio se eu for sábio, serei todo poderoso. Olha o verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. É interessante. Sabe por quê que ele está dizendo que o coração do sábio está na casa do luto? Porque o sábio, ele sempre olha o quadro maior da vida. E por vezes, enquanto uns se alegram com coisas instantâneas, ele percebe o perigo que está diante dele e ele teme pelo futuro. Os tolos não são assim. Sabe por quê? Porque o tolo pensa apenas no prazer do momento. Ele não se preocupa nas consequências das suas escolhas. Ele esquece que algumas coisas podem ser aparentemente felizes, mas podem ser armadilhas na vida. Podem ser apenas coisas que existem para te distrair e deixar de olhar a verdade de tudo. Sabe aquele cara que está no grupo de amigos e os amigos dizem, ei, bora fazer não sei o quê, e o cara diz, não, isso não vai dar certo. Deixa de ser chato. Não, ele não está sendo chato, ele está sendo sábio. Ele está dizendo, rapaz, isso vai dar errado. Rapaz, isso não é legal. Ele tem muito mais responsabilidade. Sabe, você quando é pai e seus filhos, tem algum filho seu que tem uma personalidade mais aventureira? E você diz assim, menino, não vai por aí, não sobe nisso, menino. Ai, que pai chato, você sabe o que vai acontecer. E aí os filhos dizem o quê? Que você é boca de praga. Meu pai é boca de praga, ele diz e acontece. Não, é porque ele sabe o futuro
só usando a sabedoria. Ele sabe que entrar ali não vai dar certo. Ele sabe que aquela amizade não é boa para você. Ele sabe que aquele namoro não vai te fazer bem. Não é porque ele tem uma bola de cristal, é porque ele tem uma coisa chamada sabedoria. Ele olha além, ele vê adiante, ele percebe, talvez ele cometeu os erros que você está caminhando para cometer. Então parece que ele é sem graça, quadrado, não sabe viver a vida. Ai, que pai sem graça. Não, o coração dele repousa na casa do luto porque ele entende que a morte é algo muito sério. Acho engraçado e interessante a visão das crianças. Samantha, quando a gente vai para onde? A gente vai no velório. A gente vai ver um morto, é? É, minha filha, a gente vai ver uma família de alguém que faleceu. Aí ela chega e vai lá para cima do caixão e fica olhando assim para a cara da pessoa. Ela não entende a seriedade da morte, a dor. Ela não entende a consequência daquilo. A gente entende. Eu não vou chegar assim num velório e dizer, eu vou para um velório. Não. Assim que funciona. A gente entende a seriedade. Por isso que o coração, muitas vezes, o coração do sábio, ele repousa na casa do luto, porque ele vê que as coisas nem sempre terminam como os tolos acham que vai terminar. O cara vai lá tirar uma selfie em cima do Empire State e acha que aquilo vai terminar numa maravilha. Ele famoso e todo mundo dizendo que ele é o cara. Ele cai lá de cima e termina num caixão. E a mãe dele disse, meu filho, não vá, você vai destruir sua vida. Os tolos não são assim porque eles só pensam no prazer do momento. O sábio pensa de modo eterno. O tolo pensa de modo temporal. O sábio, ele pensa olhando para o eterno. Ele pensa olhando para o longo prazo. O tolo, ele pensa somente no que ele pode perder agora. No prazer que ele está deixando passar. Mas o sábio diz, rapaz, esse prazer não vale a pena. Não vale a pena para o risco. Não vale a pena. Olha o verso 5 e o verso 6. Ele diz, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Verso 6. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Deixa eu te explicar o que ele está querendo dizer. Sabe quando você vai fazer fogo, né? Você pega a lenha, faz o fogo. Sabe o que é o crepitar de espinhos? Vocês já viram que quando o fogo está muito cheio de palha, ele fica dando pequenos estouros, pequenas explosõezinhas minúsculas. Já viram isso? Ocorre principalmente quando você queima palha, queima mato. Isso é o crepitar de espinhos debaixo de uma panela. Porque quando você pega a panela e põe no fogo, fogo de lenha, e na lenha tinha palha, ela começa a estourar embaixo da panela, e esse barulho fica um pouco maior. É isso que ele está se referindo aqui. E aqueles pequenos estouros da palha, pegando fogo e virando pó rapidamente, é o que ele chama de crepitar, e ele compara essa velocidade com que essas pequenas explosões acontecem com a risada dos tolos. Ele dá a risada e logo acabou a chance. A risada do tolo, ele dá a gargalhada e acabou. Terminou em quê? Em nada. A piada foi boa? Foi. Me alegrou. Mas pagou minhas contas? Não. O sábio, ele repreende olhando um quadro maior sobre a vida. O tolo canta os momentos como se não houvesse amanhã. A alegria do tolo é uma alegria que só se preocupa com o momento, e ele canta o prazer instantâneo. O sábio repreende olhando para o futuro. A sabedoria diz que você deve construir para o futuro. A tolice diz a você que você é que deve viver como se o amanhã não importasse. Isso é o que mais existe nas músicas dos tolos. Essas músicas que tem por aí, desses funks da vida, falando sobre sexo, considera os efeitos daqueles atos que eles descrevem ali? De forma alguma.
diz que é só alegria, diz que é só curtição, diz que é só prazer, mas não fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, não fala sobre gravidez, não fala sobre o risco do aborto, não fala sobre desestruturação de famílias, não fala sobre meninas que podem estar sendo violentadas, não fala sobre nenhum desses aspectos. Diz apenas que a vida é colorida, brilhosa e cheia de lâmpadas. Esse é a canção dos tolos. Os velhos experientes dizem aos jovens que eles devem pensar no futuro, usar a força deles para se preparar e construir. E os jovens dizem aos jovens: vamos nos divertir, deixa o amanhã para depois, pode ser que a gente morra hoje mesmo, vamos nos deixar viver. Jovens, cuidado com jovens. Eu sei que é bom, gente, jovem se relacionar com jovem, é bom, é energizante, é eletrizante, mas não use seus amigos como fonte de sabedoria, pois eles estão no mesmo barco de curtição e de inexperiência que você. Com certeza eles não são fonte de segura para você navegar. Escuta os mais velhos. Olha, uma tendência pecaminosa do coração do jovem é se isolar junto com os jovens. Não estou dizendo que ele não possa brincar, ter um momento de descontração, de bate-papo, mas normalmente jovem tolo só se envolve com jovem, ele não se envolve com os mais velhos. Pode olhar, pode perceber. Quer ver jovens tolos? Eles se fecham ali e ficam só entre eles. Mesmo dentro de ministérios. Às vezes está lá um ministério, cheio de pessoas de várias idades, mas os jovens não estão lá. Só se relacionam entre eles. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque um diz o que o outro quer ouvir. E o outro ouve o que o outro quer dizer. E aí quando chega um pastor, ixi, lá vem aquele cabo chato. Lá vem o jogar água gelada nos nossos planos de alegria. Escute os mais velhos. Escute os que construíram de verdade. Escute os seus pais que te amam. O que é que teus pais querem de você? Sabe o que seus amigos querem de você muitas vezes? Querem te usar. Mas eu tenho certeza que teus pais não querem te usar. Então, no lugar de ouvir teus amigos, ouça seus pais. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor para você. É bíblico. Honra teu pai. Honra tua mãe. Tenha amigos. Se divirta com eles. Mas não use eles como fonte de sabedoria. Pastoreio, jovem pastoreando jovem. Gente, isso só dá em destruição. Isso não dá em coisa boa, não. Sabe por quê? Porque qualquer jovem dentro de um grupo de jovens, que for um jovem como Daniel era, pode ter certeza que os outros jogam ele para fora. Eu já me senti assim na nossa igreja. Já me senti assim. Chamado de legalista, chamado de... Já me senti assim no passado. Porque é assim que funciona. Jovem não quer ser fiel a Deus, não, meu amigo. Jovem quer curtição. E se você for seguir, vai entrar na onda. E se você não seguir, vai ser jogado para fora. Porque o barco da curtição não cabe gente chata. Não cabe gente que bota terra em tudo. Hein? Não, não cabe não. Meus irmãos, a igreja é uma fonte riquíssima de vida. Sabe por quê? Porque a igreja, ela une em torno do evangelho jovens, velhos, homens, mulheres, ricos, pobres, nervosos, calmos, gordos, magros, sábio, tolo, todos, aprende com todos. E por isso crescemos juntos. Porque muitas vezes nós somos chatos uns para os outros. Porque nós tiramos os limites uns dos outros, ou colocamos limites uns nos outros. Olhamos o que o outro não vê, entendemos o que o outro não entende, ou ajudamos o outro a entender o que nós entendemos e ele não. E crescemos juntos. O problema dos jovens de hoje é que eles são jovens que querem guiar outros jovens. Eles não querem usar a sabedoria dos mais velhos.
Se junta um monte de jovem para fazer coisa nas igrejas sem a presença de pessoas mais velhas e experientes para guiar. Eu conheço trabalhos por aí que é jovem guiando jovem. Eu digo assim, meu amigo, isso não dá certo. Não funciona. Não é bom. Ah, vou trazer aqueles velhos decrépitos para perto. Não, é porque eles vão jogar terra na tua onda da galera. Isso é chato, não é? Que pena que Paulo era o cara chato para Timóteo, né? Porque Timóteo era um jovem pastor. E Paulo era um velho chato, que jogava água na curtição de Timóteo. Era assim? Meus irmãos, os jovens têm a tendência à arrogância. Sabe por que tem tendência à arrogância? Porque eles não querem a ajuda dos mais experientes. Porque os mais experientes, quando eu digo mais experientes, sábios, porque não é todo velho que é sábio, não. Tem velho também que é problema, viu? Mas os sábios vão apontar perigos que eles não estão vendo. Sabe por quê? Porque talvez ele já passou nas estradas que eles estão querendo passar. Quebraram a cara e querem ajudar você a não quebrar também. Meus irmãos, eu vou contar sobre mim, minha vida. Eu, desde muito cedo, eu fui ensinado para os meus pais a ouvir os mais velhos. Era uma repetição constante lá dentro de casa. Eu não digo a vocês que eu fiz isso perfeitamente. Eu dei trabalho a meus pais. Mas depois que eu me converti, isso se tornou muito mais forte. Porque como crente eu percebi que isso não era a sabedoria dos meus pais, era a sabedoria de Deus. Eu sempre fiquei atento a aprender a sabedoria dos mais velhos e guardar no meu coração. Eu sempre quis fazer isso, sempre admirei isso, a sabedoria dos mais velhos. Isso sempre me fez bem. Como eu digo a você, eu não fui perfeito nisso não, eu quebrei muita cara. Mas ainda bem que eu quebrei a cara para eu perceber que a sabedoria é sempre o melhor caminho. Isso me ajudou a avançar. Depois que eu me tornei pastor, eu me cerquei de homens mais experientes. Nós temos aqui os nossos diáconos. Homens que sofreram junto com a gente, com todo mundo aqui, a luta que a gente passou. E eu chamava eles para dizer, o que é que vocês acham disso? Eu busquei pastores que eu via resultado na vida deles. Eu via obra realizada. Eu via resultado bíblico na vida deles. Eu dizia assim, ei, tu pode me ajudar numa dúvida? E eu procurava 1, 2, 3, 4, eu fazia isso. Porque eu queria ouvir o conselho, e eu ia lá para a Bíblia comparar. Era assim que eu tenho feito, meus irmãos. Hoje eu não sou tão jovem quanto eu era, quando eu comecei. Mas também eu não sou tão velho como alguns outros. Mas eu continuo desejando aprender a crescer com a experiência dos outros, com a observação. Tem um salmo, que é o Salmo 119, que eu assumi, e eu quero, por que eu estou contando? Pastor, você está contando sua experiência, eu estou dizendo isso para você jovem, que vale a pena, meu irmão. Eu imagino que os que me chamavam na juventude de caba chato, pode ser que hoje os caras não estejam tão bem quanto deveriam, mas eles eram os caras legais. Porque vale a pena a sabedoria de Deus. Vale a pena ser um jovem quadrado. Pode ter certeza. Se for bíblico, vale a pena. Vale a pena. O Salmo 119 tem um texto que eu assumi para a minha vida como uma visão para o jovem. Salmo 119, do verso 97 ao verso 104. Ele diz assim, ó, Salmo 119, do verso 97 ao verso 104. Ele diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afaste dos teus juízos, pois tu me ensinas.
Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso detesto o caminho da falsidade. Escreve isso aí, jovem, na tua Bíblia. Medita nisso, lê isso e assume para a tua vida. Se apega na lei do Senhor, medita nela dia e noite. Se rodeia de pessoas experientes e sábias, pessoas que construíram alguma coisa de verdade. Seja você influência para os teus amigos e não influenciado. Não se deixe ser pastoreado por outras pessoas que têm sonhos iguais aos teus. Sonhos de tolice. Mas aprenda. Se divirta com seus amigos, mas aprenda com os mais experientes. Paulo diz a Timóteo, eu não estou aqui exaltando a velhice, não é isso. Porque às vezes tem pessoas de cabelos brancos que não têm sabedoria. Mas o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo, que ninguém te despreze pela tua mocidade, mas seja você um padrão aos fiéis, no trato, na vida, naquilo que você faz, naquilo que você vive, para que as pessoas olhem para você e vejam o teu desempenho e digam assim, ali há sabedoria, ali há compromisso com Deus. A gente precisa de jovens assim. O que mais a gente tem é jovem de curtição. Eu tenho certeza que se a gente, às vezes a gente brinca, né, Eli? Eu digo assim, Eli, vamos botar um globo de luz aqui, fazer um bocado de coisa aqui, de música funk, gospel aqui, que a gente vai encher essa igreja de jovem. Às vezes, quando tem jovem aqui que diz assim, pastor, eu vou no trabalho da igreja de um amigo meu, eu fico me tremendo todinho. Aí eu digo, não vá, meu irmão. Mas eu tenho certeza que se aquele jovem foi ensinado corretamente aqui, quando ele chegar lá, ele vai dizer, meu Jesus, quanta presepada. Pelo amor de... E eu já tive relato de vários jovens que tomaram essa experiência. Chegaram e disseram, pastor, eu vou não sei lá do amigo meu. Tá certo, vai lá. Aí eu fico com o coração bem pequenininho, porque eu fico pensando assim, eu digo, rapaz, vai que ele é seduzido pela bagunça, pelo descomprometimento, pela curtição. Aí eu fico feliz quando ele volta e diz, pastor, pelo amor de Deus, o que era aquilo? Não, aquilo ali não está certo não. Aí eu faço, oh Senhor, louvado seja Deus. Porque é o que tem por aí, de muito. As igrejas lotando e chamando a galera pela galera. Mas o que a gente tem aqui para os jovens, sabe o que é? Bíblia. Bíblia e Bíblia. Quer se divertir, meu jovem? Ame ler a palavra. Aí aqui você vai ter diversão à beça. Agora quer curtição? É complicado. Ah, pastor, então é porque então a gente não vai... Inclusive até eu dar o aviso que a gente vai ter uma gincana aí no final desse mês. Né? A gente está organizando para juntar os jovens aí e fazer uma bagunça. Né? Bagunça santa. Mas a gente não gira em torno disso. A igreja não atrai jovem por isso. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, eu imagino que no final do mês vai ter um bocado lá. Espero que naquele bocado lá, que vem, às vezes até vem por chamado de amigo, fiquem pela palavra. Porque se a gente quiser manter, tem que ter todo mês isso. Aí todo mês vai lotar, pode ter certeza. Mas nas reuniões em que vai ter estudo da palavra, vai esvaziar. A gente quer manter bode dentro da igreja ou ovelha? Aí é a escolha que a gente tem que pensar. Jovem, seja sábio. Primeiro aprenda a palavra de Deus. Escute os conselhos dos mais sábios. Seja humilde para agir. Você não vai perder nada, pode ter certeza. Você não vai perder nada. O verso 7, ele diz assim: certamente a opressão faz do sábio o tolo, e o suborno corrompe o coração. Aí você diz assim, beleza, vou me tornar sábio, porque sabedoria é melhor. Afinal de contas, quando eu me tornar sábio, eu vou saber tudo sozinho. Você se torna um sábio arrogante, isso não existe. Aí você deixa de ser sábio. Sabe qual é a única coisa que você diz que tem e você perde? Sabe qual é? Humildade. Você diz assim, eu sou uma pessoa muito humilde, já perdeu. Já perdeu ela. Entenda que você pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Mas Deus é quem controla as circunstâncias. Deus pode te colocar num lugar difícil, onde sua sabedoria se tornará tolice.
Seu coração que é pecaminoso vai desviar você. Seja sábio, não para ser independente. Pelo contrário, seja sábio para depender cada vez mais de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que ele diz no verso 7, certamente a opressão faz do sábio um tolo. O sábio mais sábio do mundo, sobre pesada opressão, pode virar a ser um tolo. Pode se tornar um tolo facilmente. E ele diz que o suborno corrompe o coração. Pode ser o cara mais honesto do mundo. Se o suborno for grande e a condição dele for complicada, ele vai aceitar. Por isso dependa de Deus. Porque o verdadeiro sábio não é independente do Senhor, mas depende de Deus para poder viver. Agora no verso 8, ele vai lançar outro confronto. Ele vai dizer que a experiência para viver é melhor do que a vontade para fazer. A experiência para viver é melhor do que a vontade para fazer. Tem gente que tem muita vontade para fazer as coisas, mas não tem experiência. A experiência é melhor do que a vontade. Olha só. O verso 8 ele diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Ele faz um paralelo aqui. O fim é melhor do que o começo. E a paciência é melhor do que a arrogância. Vamos pensar. A experiência para viver é melhor do que a vontade de fazer. Tem pessoas que têm muita vontade, mas têm pouca experiência. E por isso acabam fazendo bobagem. Se irando com besteira. Sendo impacientes com as esperas. Comparando tempos que não deveriam comparar. Ser sábio é melhor porque protege o coração das investidas do engano, que vem de fora, e do engano que existe dentro de nós. O verso 8, ele fala sobre o quê? Melhor é o fim do que o princípio, pois no fim podemos julgar o que se passou, e no princípio temos muito mais a sonhar e muito do que se desejar. E muito desse desejo pode nunca acontecer e ser um sonho em vão. No fim das coisas, a gente pode aprender com o que passou, mas o começo tem mais sonhos e vontades do que realidade. Está entendendo o que ele quer dizer? No fim das coisas, podemos aprender com o que passou, mas o começo é muito mais sonhos do que realidade. Muitas vezes celebramos mais o começo de algo do que o seu fim. E é isso que Salomão está tentando mostrar, que o fim tem sua beleza e deve ser vista com gratidão. Os começos muitas vezes são cheios de sonhos vazios e que pode vir de um coração arrogante ou de um coração inexperiente. Ele não está dizendo que a gente não tem que celebrar os começos. Ele está dizendo que devemos celebrar os começos e os fins também, cada um na posição que Deus determinou. O começo, a celebração é contagiante de possibilidades. O fim das coisas, a celebração, é gratificante de realidades. O verso 9, ele vai dizer assim: não se apressem em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Isso é mais uma coisa da vontade de fazer. Você tem vontade de fazer, quando não consegue, você se ira. Você se revolta. A ira não deve ser algo rápido, pois uma ira rápida é sinal de tolice e pode nos levar à destruição. Muitos acham vantagem na ira. A gente vive num mundo que se acha vantagem nisso. Mas a ira rápida não deveria ser celebrada, porque essa ira repousa no coração dos tolos, os inexperientes. Jovens tolos se iram com velocidade e velhos sábios se iram com verdade. Essa é a diferença. Um velho calmo, na hora que todos estão irados, não é sinal de fraqueza, mas de força e sabedoria. Está todo mundo dizendo, você não vai fazer nada. Cara, calma, vamos pensar. Celebrar a revolta dos jovens é o que a gente mais vê nesses movimentos sociais. Vamos mudar o mundo, chuta tudo, quebra tudo, pula, não sei o que lá, bota roupa na cara, bota negócio de... Celebrar a tolice é achar que o bonito é feio, que achar que o feio é bonito. A ira mais perigosa é aquela que foi calculada na justiça. Sabe por quê? A ira mais perigosa é a calculista.
porque é aquela que repousa no coração de Deus. Essa ira pertence só a Ele. A ira calculada é a ira sábia. E essa ira pertence a Deus. E é a mais perigosa que existe. Por isso você diz: Deus, por que não estás agindo? Espera, que eu vou agir. E quando eu agir, ninguém me segura. O verso 10 ele diz: nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores do que os de agora. Pois não é sábio fazer essa pergunta. Saudades do passado deveriam despertar gratidão e não comparação. Quando comparamos o passado com o presente, a gente cai no erro de comparar um tempo onde o cenário era outro, com o cenário atual. São ações distintas de Deus. Eles não se encaixam. Muitas vezes a gente faz isso por ingratidão. A gente esquece as dores do passado, porque a gente acha que o passado não doía. Então a gente quer voltar para ele. A gente só quer reclamar. Essa é a realidade. Esse era o pecado do povo de Israel no deserto. Quando por causa do maná eles reclamaram que só tinha aquilo para comer. Ah, era melhor no Egito porque a gente comia carne, mas eles esqueceram da escravidão que eles passavam. Eles esqueceram que apanhavam e que não tinham liberdade, mas eles só queriam comer carne. Eu digo que a nossa igreja fez isso um tempo. Graças a Deus a gente parou. Eu via pessoas reclamando do que Deus estava fazendo em nome de um passado, onde esqueciam certas coisas que eram pecaminosas aos olhos do Senhor. E desprezavam o que Deus estava fazendo no momento ali. E olhavam para o passado e diziam: ai, como eu era bom. Era bom, você esquece o que era mal? Esqueceu o que era mal? O que desagradava a Deus? A nostalgia, meus irmãos, deve nos fazer lembrar da infância e sermos gratos. Mas jamais desprezar o que Deus está fazendo, como se Ele tivesse de braços cruzados hoje, sem trabalhar. Deus não é preguiçoso. Deus está fazendo uma obra em nós e não podemos reclamar, mesmo que esteja sendo difícil agora. Não queira voltar ao passado, porque Deus está construindo agora. Então permaneça no hoje e seja grato pelo passado. O verso 11 e 12, ele joga outra situação. Ele diz: boa é a sabedoria havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem possui. Ele está comparando o seguinte: a sabedoria é bom quando tem herança, porque ter herança sendo sábio é bom, ter herança sendo tolo é destrutivo. Ele disse que a sabedoria protege mais do que o dinheiro, porque o dinheiro pode te proteger, mas a sabedoria te ensina a viver. Sabedoria é sempre melhor porque ensina a viver debaixo do sol. Ser sábio com herança é ser sábio possuindo o produto do que foi construído. Pois a gente vai fazer melhor uso quando a gente é sábio do presente. Mas pessoas que não são sábias terão dias terríveis, perdendo em festas, farras, tolices, projetos arrogantes, preocupações das mais diversas e, no fim, destruição. Isso é ter uma herança sendo tolo. Eles vão viver a vida curtindo porque eles vão pensar que a vida é curta. Mas os sábios vão fazer um uso maravilhoso dos recursos conquistados, recursos dados por Deus. Vocês já viram quantas empresas elas quebram depois que os pais morrem e os filhos assumem? Porque eles não têm a mesma sabedoria. Usam a herança com tolice. Ser sábio é a maior riqueza. É mais seguro do que o dinheiro. Pois um sábio que ganha um salário pode ser muito mais feliz do que um rico que ganha 1.000. Pode ter certeza. A sabedoria é mais preciosa do que o ouro. E aí ele vai fazer a conclusão agora. Depois que ele chega mostrando que aquilo que a gente acha pior é melhor, e aquilo que a gente acha melhor é o pior, ele sai invertendo uma série de coisas na nossa cabeça, não dizendo que aquelas outras não deveriam ser boas, como, por exemplo, se alegrar. É bom se alegrar. Mas ele está dizendo que é muitas vezes melhor determinadas coisas que a gente ignora. Salomão, até agora, ele explodiu a cabeça da gente. Ele ampliou a nossa visão sobre o que é melhor e que muitas vezes nós desprezamos por causa de uma visão limitada. Ele nos faz entender o que significa realmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
É por isso que ele finaliza assim. Olha só o que ele vai dizer. Verso 13. Observe as obras de Deus. Observe as obras de Deus. Olhe para o que Deus faz. O que Deus faz? Tudo. Ele é soberano. Olhe para as obras de Deus. Pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? Aquela frase lá, né? O que nasce torto, morre torto. Quem pode endireitar o que Deus entortou? Ninguém. Se Deus fez torto, aceita. Porque vai acabar assim. Então olha o que Deus está fazendo. Até com aquilo que ele fez nascer torto. Que fez nascer da maneira que você não queria. Que fez com que você ficasse frustrado, triste, abatido, porque não se concretizou o teu plano, tua vontade e teu propósito. Não foi o teu propósito, não foi o teu plano. O teu plano era que tudo ocorresse certinho, mas Deus foi lá e entortou. Você pode endireitar? Não. Tem que permanecer assim. Verso 14, ele finaliza dizendo: no dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele. Ele fez tanto a prosperidade, quanto também ele fez a adversidade. Ele tanto permitiu que o seu plano desse certo, como também ele fez com que o seu plano desse errado. Sabe por que ele fez isso? Para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Mas Deus, eu fiz tudo direitinho, eu só fazia o que tu mandava, eu fui tão obediente, e aí que eu casei e deu errado. Aceita. Você fez a sua parte? Fiz! Mas Deus quis entortar. Ele fez assim. Tem um propósito, tem um objetivo. E você precisa confiar. E por isso, para finalizar o pensamento aqui hoje, eu quero ler aqui um texto que está lá em Isaías capítulo 40. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, Isaías capítulo 40, do verso 22 ao verso 31, que se encaixa perfeitamente com isso. Quando Deus havia dito que iria destruir a nação de Israel por causa de sua desobediência. E as pessoas iam se questionar: mas por que Deus o cativeiro? Mas por que Deus nós estamos sofrendo? Mas por quê? E aí Deus vai responder. Isaías 40, verso 22 a 31, diz assim: Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas, para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Deus diz. A quem eu serei igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Como se dissesse: Deus não está me ouvindo, Ele não quer fazer minha vontade, eu vivo orando, Ele não responde. Será que Ele está surdo? Será que Ele cruzou os braços? Será que Ele parou? Porque Ele não cumpre o que eu sonho, o que eu desejo, porque Ele não faz a minha vontade. É como se fosse isso. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se Deus entortou, se Deus quebrou, se Deus tirou, se Deus mudou, se Deus não te deu o que você quer, diga apenas: louvado seja o nome do Senhor. Isso não era para mim, não é a vontade dele para mim. Quem sou eu para achar o que é melhor para mim? Ele sabe todas as coisas, ele tem seus propósitos, ele está fazendo uma obra em mim. Por isso que eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito dele. Você agora está entendendo por que é que ele diz que às vezes é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria? Porque Deus quer nos fazer pensar na vida do ponto de vista da eternidade e não do ponto de vista da humanidade.